Questão 21, item 01. A função f, definida por f de x, igual a 2x mais 3 sobre x menos 2, satisfaz f bola f de x, que é igual a x, para todo x pertence aos reais menos 2. E se f de menos 1 é a função inversa da f, então f da menos 1 coincide com f. Não gosto da escrita dessa questão, acho confusa, tá? Não entendo aqui quando ele diz assim que a função satisfaz tal. Me parecia que o primeiro período aqui seria uma premissa para a segunda, mas como a primeira fala de composta e a segunda fala de inversa, não sei, para mim é estranho. De qualquer forma, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, aproveitar esse exercício para calcular a função composta, revisar como é que a gente faz uma função composta e fazer também a função inversa, tá? Então, assim, não gosto muito da escrita, da redação desse item, mas não estamos aqui para brigar com a questão, brigar com a banca. Vamos aproveitar para fazer uma revisão. Então, começamos pelo primeiro período, que é a f bola f de x, que é a nossa função composta. Quando eu tenho a função composta, primeira coisa, reescrever da forma f de x. Porque da forma f de x, eu consigo claramente ver o quê? Quem é a função de dentro e quem é a função de fora. Porque o que a gente sabe? Que na função composta, o x é domínio que entra na função de dentro, ele é a entrada da função de dentro. E a função vai processar e vai me dar um número, vai me dar um resultado parcial. Esse resultado, o que ele é? Ele é a entrada da função de fora. Então, eu tenho x que entra na função f de x, e f de x é a saída, que é a entrada da função de fora, que é f de x. Aí eu calculo, eu tenho o resultado final. Então, essa é a nossa escala. E eu consigo ver isso bem quando eu estou trabalhando assim, ó. F bola f, que é f de x. Como é que eu vou fazer para calcular? Começo com a função de fora, que é f de x é igual a 2x mais 3 sobre x menos 2. Identifiquei onde eu tenho x e vou trocar x por f de x. Então, onde eu tenho x vermelho, vai virar f de x verde. E onde eu tenho f de x verde, a gente sabe que é o quê? 2x mais 3 sobre x menos 2. Aí é só substituir os valores. Quando eu substituo, agora é conta, é braço. Vou ter que simplificar isso. Primeiro eu tenho 2 que está multiplicando aqui no numerador. Depois eu vou ter que fazer um MMC, que eu tenho x menos 2 com 3 e o x menos 2 com menos 2. Tem que fazer um MMC em cima, MMC embaixo. Depois eu vou ter que desenvolver esse produto, simplificar os valores que são com x e sem x. Depois eu vou ter uma divisão de fração, primeira pelo inverso da segunda. Simplifiquei aqui, ó, x menos 2 com x menos 2 vai dar o quê? 7x sobre 7, cortei o 7 com 7, f de x igual a x. O que eu cheguei no final? Que a minha função composta, f bola f de x é igual a x. Ou seja, no gráfico, como é que vai ficar? O gráfico da minha função composta, ele é igual ao gráfico da minha função x, que é a função identidade. Com um detalhe, eu tenho que restringir o domínio da função composta. Por quê? Porque a função composta não admite x, o valor de x como 2. Porque se eu botar x 2 no valor de x aqui, ó, 2 menos 2 vai zerar. E eu não posso zerar o denominador de uma fração. Tá? Então, olhei aqui, eu tenho uma função na forma de fração. Eu tenho que sempre olhar que a parte de baixo tem que ser diferente de zero. Então, assim, ó, o gráfico da função composta vai ser todo igual ao gráfico da função identidade, com exceção do ponto de x igual a 2. Por quê? Porque nesse ponto a minha função composta não vai estar definida. Então eu vou desenhar o gráfico da função identidade, e onde tiver o x igual a 2, eu vou ter um buraco na função, certo? Então, assim, ó, dessa forma, peguei a função composta, substituí, né, no lugar de x a função de dentro e depois simplifiquei. Aí cheguei assim, desenvolvi a minha função FOF, f bola f. Agora vamos analisar os gráficos. Primeiro, o gráfico da função normal. 2x mais 3 sobre x menos 2. É uma função do tipo fração, certo? E a gente já sabe mais ou menos montar. Então, como é que vai ficar? De presente para vocês. O gráfico vai ficar assim. O domínio vai ser os reais sem o 2, por quê? Porque o 2 não pode ser aqui no denominador, então eu não posso adotar 2 como domínio. Depois eu vejo que a minha imagem ela vai ter uma assíntota aqui, que ela não vai tocar o y igual a 2. E agora sim, esse é o gráfico da minha função. Vamos analisar
os limites. Antes dos limites, as assíntotas. Eu tenho uma assíntota vertical no x igual a 2 e uma assíntota horizontal no y igual a mais 2. Os limites. Quando o meu x está se aproximando do mais infinito, o gráfico vem lá de cima, ele vai descendo, ele se aproxima de 2, o y se aproxima de 2 sem tocar. Então, quando o limite do x da função indo para mais infinito, a minha função é igual a 2. Da mesma forma, do outro lado, o meu y, o meu gráfico, vai começar lá embaixo e à medida que o meu x está indo para menos infinito, ele quase bate o 2, mas não bate o 2. Então, o meu limite da função f com x tendendo a menos infinito é igual a 2. E isso vai causar o quê? Uma assíntota. Por que tem essa assíntota? Por causa da minha fração. Essa assíntota vai acontecer aqui. E do outro lado, vamos lá, em cima. O meu gráfico está aqui, no quase 2. À medida que o meu x vai se aproximando de 2 pela direita, o meu gráfico vai fazendo o quê? Ele vai subindo, 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 até ir para o mais infinito. E do outro lado, como é que fica? Meu gráfico está aqui, no quase 2, e à medida que o meu x está indo, se aproximando do mais 2 pela esquerda, o meu limite vai dar negativo, ó, menos infinito. Então, olha que engraçado. O meu gráfico termina aqui no menos infinito, aí eu tenho uma quebra e o gráfico volta lá em cima, no mais infinito. Isso é o quê? Uma característica, geralmente, de algumas funções do tipo fração. Agora vamos brincar com outro gráfico, que é o gráfico da função composta. Lembra que eu falei? A função composta ela é praticamente igual a x, com exceção da restrição do domínio. Então, vamos lá. Se a função identidade x é isso, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, então, com a restrição do domínio, como é que fica? Vai ficar um buraco aqui, ó. Quando x for igual a 2, a minha função composta ela não vai estar definida. Então, o gráfico da minha função ele é quase idêntico ao da função identidade, que é y igual a x, com exceção desse valor aqui, ó, que vai causar um buraco. Feito? Agora vamos para aqui, ó, informações. Domínio dessa função composta é diferente de 2, então a gente restringiu o domínio e a imagem vai ser o quê? Como a função ela é como se fosse a função identidade, se o x igual a 2 não está definido, o y também não vai estar definido como imagem da minha função composta. Então agora a gente já terminou, vamos direto para a função inversa. Como é que calculamos a inversa? Primeira coisa, copia a função, certo? Onde está f de x, a gente substitui por y. Por quê? Porque onde está x verde, eu vou trocar por y, e onde está o y azul, eu vou trocar por x. Então, que era x vai virar y, que era y vai virar x. E agora sim, eu vou ter que isolar o y. Como é que eu faço isso? Primeiro, multiplico cruzado, x que multiplica y menos 2, propriedade distributiva vai dar o quê? xy menos 2x, o que tem y passa para o outro lado e o que tem x passa para o outro lado. Então vamos lá. Menos 2x vai passar mais 2x, o 2y vai passar menos 2y. Aqui eu tenho dois termos, eu vou botar o y em evidência, vai ficar como? Y que multiplica x menos 2, e o x menos 2 que está multiplicando o y vai passar dividindo, vai ficar como? 2x mais 3 sobre x menos 2. E aquilo que eu chamei de y, se antes eu troquei f de x por y, agora eu vou destrocar, vou chamar y por f de menos 1, que é a inversa de x. Então aqui eu tenho a função original e a função inversa. E o que eu olhei? 2x mais 3 sobre x menos 2, no final, 2x mais 3 sobre x menos 2. Eu notei que a função inversa e a função original são iguais. É sempre assim? Pelo amor de Deus, não é sempre assim. Nesse caso é uma coincidência, tá? Eu calculei a inversa e vi que o resultado na inversa é igual à primeira. Então eu posso dizer, ó, que a função inversa coincide com f, certo? Mas isso é exceção, não é regra, tá? Só para lembrar. Vamos montar o gráfico. O gráfico da função inversa, como elas coincidem, vai ser igual ao da função f de x. E olha como é que é o gráfico. Lembra que a função f de x a gente olhou lá e analisamos até os limites? O gráfico era assim, certo? Se eu vi que a função inversa é igual à função originária, olha como é que era o gráfico que a gente tinha calculado. Agora sim, ó, Douglas, no dia me deu um gráfico. Como é que eu faço para saber se é ou não é inversa? Eu vou ter que traçar o quê? A bissetriz dos quadrantes ímpares, que é aquela função identidade. E eu vou ter que olhar se o lado de cima é igual ao lado de baixo, que no nosso caso é igual. Ó. Tá vendo como é tudo simétrico? Por que é simétrico? Porque a função inversa é igual à função original. Ó. Na hora que eu passo o lado de baixo para cima e o lado de cima para baixo, eu vejo que as duas funções são idênticas. Quando as funções não forem
coincidentes, que a maioria não vai ser. Eu vou ver que na hora que eu traçar essa bissetriz dos quadrantes ímpares aqui, e for fazer o espelhamento, jogar o de baixo para cima e o de cima para baixo, elas não vão ficar igual, elas vão ficar diferentes. Né? À medida que a gente for fazendo outros itens com questão inversa, eu trago outros gráficos para a gente analisar. Então, a função f definida por isso aqui satisfaz a FOF para todo x pertencente ao x menos 2? Exatamente. E se f de menos 1 é a função inversa da f, então f de menos 1 coincide com f. Também. Duas assertivas verdadeiras, então o resultado do nosso item 1 da questão 21 também correto.